Oi, boa noite. Boa noite, Adriana, Joyce. Boa noite, Augusto, Walter. Boa noite, Silene, Beatriz, a Lourdes, as companheiras do Sim Saúde que aí estão, doutora Márcia, boa noite. Enfim, boa noite a todos e a todas. Essa palestra tem como... eu quero parabenizar pela primeira vez, estou participando de uma palestra dessa envergadura, né? Nunca tinha participado ontem, mas só falar que o nome do evento, Prazer e Sofrimento no Trabalho, eu penso que é uma coisa que vem fazer bem para todo mundo, para todos os trabalhadores, principalmente as trabalhadoras da saúde. Trabalhadoras da saúde, é uma pena que não estão conectados, mas eu tenho certeza que numa próxima vez estarão bem mais, porque quem assiste hoje vai divulgar amanhã, se gostar, que da importância que é e o bem que com certeza fará para as pessoas. Eu acredito, agradeço pela oportunidade, acredito que esse evento, numa próxima vez, vai fluir melhor, com bem mais participantes, principalmente da nossa categoria, e creio também que hoje nós não temos um público maior por falta de hábito do horário. Como disse a companheira Lourdes, estou fazendo o jantar. E isso é o que acontece com a grande maioria das mulheres que trabalham o dia todo, tem as suas jornadas duplas, né? E chega em casa, tem que cuidar do filho, tem que fazer a comida, tem que olhar o caderno do filho, se fez o dever de casa ou não. E é assim, e preparar para o dia seguinte. Sai muitas vezes de manhã, muito cedo, pega ônibus lotado, na grande maioria das mulheres, ônibus lotado, chega até o local de trabalho, trabalha, no retorno não é diferente. Que muitas vezes o tempo essa jornada de vai e vem passa até de 3 horas diárias. Então, eu imagino o cansaço que essa pessoa, que essa mulher tem. Está entrando o Moacir, nosso companheiro. Obrigada, Moacir. Obrigada, Paulo, por estar aqui com a gente. Então, imagina que essa jornada dupla é cansativa, é exaustiva, mas um dia nós vamos estar num patamar melhor, porque a mulher luta muito hoje pela liberdade, luta muito para conquistar o seu espaço, e nós estamos conquistando. E esse sofrimento, prazer no trabalho, sofrimento e prazer no trabalho, eu acho que é uma das coisas que vai ajudar muito nesse sentido. Eu não tenho muito o que falar, eu até peço desculpas por improvisar tudo que estou falando, né? Eu estou aqui até surpresa, mas agradeço pela oportunidade de poder estar participando. Eu queria muito que tivesse muita gente da categoria para estar participando desse evento, porque eu tenho a impressão que vai ser muito bom, né? Aliás, eu tenho certeza, porque se não fosse bom, não estaria tão divulgado como está sendo. E a Silene já deve ter conhecimento para ter falado. Nós divulgamos bastante. Hoje mesmo conversei, falei, mandei mensagem para grupo, tudo. É falta de hábito. Mas muito prazer e boa sorte, sucesso, e vamos tocar. Estamos aí, viu? Obrigada. Bem, boa noite a todos e a todas. Cumprimentar as mulheres pelo Dia Internacional, pela luta que desenvolvem, pela emancipação, né, nessa sociedade tão desigual que nós vivemos, né? Essa luta muito importante pela igualdade de condições, que é uma luta que se desenvolve há muito tempo e que vem ganhando força a cada ano que passa e se comemora no dia 8 de março. Eu gostaria de dizer para vocês que a satisfação de reencontrar a Sirlene, com quem eu tive o prazer de trabalhar quando eu fui presidente do Sindicato dos Professores de Campinas. E a Sirlene foi jornalista naquela época,
fazendo um trabalho muito importante de comunicação, de divulgação, quando os sindicatos tinham, vamos dizer, um peso maior para a sociedade. Quando se fazia pesquisa, ficava em segundo, terceiro lugar, de confiabilidade, né? E também a satisfação de reencontrar a Tina, o Paulo, porque num determinado momento nós tivemos uma surpresa muito agradável, que foi o Sim Saúde se inscrever num curso nacional do SES. Nós fazemos curso a cada 6 meses e vamos convidar vocês para esses cursos. O Sim Saúde inscreveu 28 delegados para o curso, que para nós foi uma surpresa muito grande, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer alguns de vocês que hoje são diretores, são diretoras do Sim Saúde, esse sindicato tão grande, né? Viu, Gilda? Gilda está aqui com a Adriana, Priscila, que somos do SES. O sindicato tem mais ou menos de 80 a 90 mil na base. É um sindicato de uma extensão muito grande, né? E vocês têm um trabalho muito, muito grande a realizar. Recentemente, a professora Liliana Lima foi eleita coordenadora do SES, e ela não pode estar aqui, é colega da Joyce, que vai fazer a palestra, e mandou um abraço a todos, não pode estar porque está dando aula nesse momento. Eu também queria agradecer essa confiança de vocês no trabalho que nós realizamos. A formação sindical, a formação política, nós consideramos que é de fundamental importância para os sindicalistas, né? Os sindicalistas precisam estudar, precisam participar de várias atividades de formação, dar importância ao processo de formação, para que sejam cada vez mais capacitados a fazer o trabalho sindical, que hoje é um trabalho difícil, né? Difícil no Brasil de hoje, muito difícil, mas que com muita força, com muita luta, a gente vai superando essas dificuldades com a perda de direitos trabalhistas, perda de direitos sindicais, perda de direitos previdenciários. Enfim, e eu estava falando para a Sofia um pouco antes de começar que, além de vocês serem um sindicato com uma base territorial muito grande, com as dificuldades todas que todos os sindicatos têm, soma-se o fato de vocês estarem trabalhando na área da saúde, que hoje é para ser parabenizado todo o trabalho que vocês realizam, né, nesse momento muito difícil da pandemia. Esse tema foi escolhido por vocês, entre várias palestras que poderiam ser desenvolvidas, exatamente pela importância do momento, né, e a importância dessa discussão sobre o que é o prazer e o que é o sofrimento no trabalho. Então, nós convidamos a Joyce, que é uma educadora, é psicóloga, ela trabalha com psicologia social e saúde mental relacionada ao trabalho, portanto, muito ligado aí ao que ela vai falar. Ela faz mestrado na USP, é integrante de um grupo chamado Colabor, que é um coletivo de estudos de práticas do trabalho, e que são vários componentes, né, neste grupo que aprofundam, estudam essa questão do sofrimento no trabalho, da saúde mental, né? Então, era isso que eu queria dizer para vocês, esperar, como a Sofia falou, que seja uma palestra bem-sucedida. É uma primeira palestra, depois, se vocês quiserem a continuidade, é claro que nós estamos à disposição, e esse processo tende a crescer com o tempo. Nós estamos nessa situação de uma palestra remota, né? Nós também não tínhamos prática disso, nós trabalhamos muitos anos com formação presencial, né? Com cursos, com palestras, com planejamentos estratégicos, com debates, com seminários, né? Presenciais, e agora, a partir de um ano atrás, né? Nós nos dedicamos a essa, sem ter outras condições, nós nos dedicamos a essas palestras e cursos remotos. Esperamos que seja bem sucedido. Então, acho que a Joyce começa, né? Nós pensamos que ela falar durante uns 35, 40 minutos, né? E depois abrir para as perguntas, para as questões, para a gente poder
dinamizar aí o debate. Obrigada, Augusto. Eu vou tentar ser sintética na minha fala. A gente já está um pouco atrasado, né, com o horário que tinha sido previsto, até para que a gente tenha um tempo maior também para fazer uma discussão depois e abrir para perguntas, enfim, colocações. Então, boa noite a todos e a todas. Conforme fui apresentada, muito bem, inclusive pelo Augusto, né? Eu sou a Joyce, sou psicóloga, educadora e mestranda pela USP no programa de Psicologia Social e do Trabalho. Eu começo agradecendo ao SES e ao Subsaúde pelo convite e pela confiança no meu trabalho. Eu espero que tenhamos uma boa conversa hoje aqui, né, nesse dia tão importante como o 8 de março. Eu preparei um textinho para guiar minha fala, até para eu não me perder, né, no tempo e, enfim, acabar tirando tempo de discussão depois. Então, eu vou estar fazendo essa leitura e, enfim, discutindo alguns pontos específicos também. Então, eu inicio a minha fala fazendo uma diferenciação de perspectiva teórica mesmo, né? Acho que só para deixar bem clara a perspectiva da qual eu falo, né? Porque prazer e sofrimento no trabalho é um termo que vem da psicodinâmica do trabalho, que é uma abordagem francesa, talvez até alguns de vocês aqui conheçam, né? Que é bem conhecida na área da saúde, lá com Dejus, tudo, e que é uma abordagem que contribui muito para a formação do campo da saúde mental relacionado ao trabalho no Brasil, porém é uma abordagem que fica mais focada nas patologias do trabalho, de forma mais individualizada. Então, a minha fala hoje, ela vai mais em direção ao pensamento brasileiro da psicologia social do trabalho. Então, o que é a psicologia social do trabalho, né? Eu acho importante fazer essa marcação. A psicologia social do trabalho, ela tem se debruçado no estudo do trabalho como uma dimensão central para compreender a organização social, entendendo que os trabalhadores e as trabalhadoras são sujeitos e não simples objetos de análise ou que servem de interesse para a ordem social que está colocada. Ela parte do princípio de que os contextos laborais e de trabalho são espaços de sociabilidade. Então, enquanto espaços de sociabilidade, também são contextos produtores de subjetividade e também de identidade. Seja na perspectiva da promoção da saúde, da emancipação, né, do prazer no trabalho, ou como espaço de adoecimento e de dominação social, né, que seria o sofrimento. Nesse sentido, né, o trabalho é compreendido como um fenômeno complexo, que deve ser analisado de forma histórica e cultural, né, em detrimento de uma análise que fica reduzida e que se pauta na compreensão dos problemas de trabalho, que seja relacionado apenas a conflitos de nível interpessoal ou de problemas que ficam no âmbito da gestão, né? Portanto, a psicologia social do trabalho assume um posicionamento crítico, contra-hegemônico, adota uma postura ética e também política de produção de conhecimento, né, que busca a superação das desigualdades, a emancipação humana, a promoção de direitos e, acima de tudo, a supremacia dos interesses da população e da classe trabalhadora. Foram citadas contratações revestidas de... Eu começo dizendo que é impossível falar de trabalho sem considerar as múltiplas subjetividades que se entrelaçam. E a questão de gênero, por exemplo, é uma delas, mas temos outras questões, como raça, classe, sexualidade, e o gênero, por exemplo, que é uma das discussões com foco hoje, aqui nessa palestra, ela não se configura de forma independente das outras relações, né? Então, a relação de trabalho se relaciona com as questões de gênero, com as questões de raça, de classe, né? Porque isso está presente, né, na vida de toda mulher e homem trabalhador.
Eu destaco que eu falo de gênero numa perspectiva de que é um elemento constitutivo de relações sociais, baseado em diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero como uma forma primeira de significar as relações de poder, né? Então, a categoria de gênero não faz menção apenas a diferenciações sociais e culturais entre os corpos sexuados, né? Gênero enquanto uma construção social que é também permeada por relações de poder. Então, é necessário reconhecer as múltiplas dificuldades que a mulher enfrenta no cotidiano laboral. Eu acho que tem alguém com o microfone. Aí ela falou assim, passa no banco, tira o dinheiro para poder pagar os professores de uma escolinha de... Eu já fechei aqui, ela abriu de novo. Estou fechando. Oi? Adriana, desculpa, eu perdi, o meu microfone foi mutado também. Eu posso continuar? Não estou te ouvindo. Fechei o que estava incomodando aqui. Ah, tá. Então tá bom. Desculpa, eu vou continuar então. Então é isso. É necessário reconhecer as múltiplas dificuldades que a mulher enfrenta no cotidiano laboral, né? Para falar do trabalho das mulheres, é importante fazer uma diferenciação entre o trabalho produtivo, que é aquele pelo qual se recebe alguma remuneração em troca, e o trabalho reprodutivo, que é o trabalho que as mulheres fornecem gratuitamente, como aquele que está envolvido na criação dos filhos, no cotidiano das atividades domésticas, e que até contribuem para que os homens consigam desempenhar o trabalho produtivo. Ai, gente, desculpa. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Sim, sim. tá normal, tá normal. Tá. Desculpa, é que para mim deu uma travada aqui. Então, o trabalho reprodutivo é aquele trabalho que as mulheres fornecem, né, gratuitamente, com atividades domésticas, com cuidados em casa, e que libera os homens para que eles se engajem mais no trabalho produtivo, né? Então, acho que a conversa que estava acontecendo aqui antes da palestra começar ilustra muito isso, né? Assim, a ausência de mulheres nesse momento, nesse horário, justamente porque vocês consideraram a troca de plantão, né? Que, assim, é uma questão do trabalho que dá para ter uma opção, né? Se eles trocam plantão às 7, então não daria para começar às 7. Mas essas questões domésticas e de cuidados com a casa, com os filhos, continua sendo majoritariamente colocado como uma responsabilidade da mulher, né? Então, isso impede que as mulheres participem também de outros ambientes, e, enfim. Então, o trabalho da mulher, mesmo nos contextos em que ele é remunerado, por vezes ele é compreendido como uma mera extensão do trabalho doméstico. Tanto que as mulheres são mais consolidadas nas profissões que envolvem o cuidado e a educação, né? Porque aí entra numa coisa de a docilidade, a paciência, a resistência para o trabalho monótono e repetitivo, que são colocadas como qualidades naturais das mulheres, né? E que, na verdade, boa parte das vezes, são fruto de um processo de qualificação, né? E essa qualificação de gênero, quando colocada como uma vocação natural, como uma expressão de um amor materno, ou enfim, seja lá qual a atribuição feita socialmente para isso, ela acaba sendo desvalorizada, né? Porque aí não é algo que é conquistado, não é algo técnico, né? É algo natural, né? Então não tem valor. E isso é uma das razões pelas quais as trabalhadoras continuam a receber menores salários, apesar de todo o discurso celebratório que alcança as mulheres em uma situação de poder e igualdade. Então, decorrente disso, desse estereótipo feminino, algumas profissões se configuram como verdadeiros guetos femininos, né? Como, por exemplo, a área da educação e a área da saúde.
E falando agora de um contexto bastante atual, que a gente está vivendo, né, que são essas trabalhadoras da saúde na linha de frente da Covid, sendo essa uma das profissões, né, que tem uma participação muito forte das mulheres, a pandemia ela impõe à área da saúde a necessidade de ações simultâneas de atendimento emergencial, planejamento e de pesquisa, mas a gente não pode deixar de considerar um olhar atento às questões de gênero em todas essas ações, porque elas não se descolam das atividades de trabalho. Então, a mulher que está lá na linha de frente da Covid, ela não deixa de ser mãe, ela não deixa de ser esposa, ela não deixa de ser responsabilizada pelos cuidados em casa, né? Então, como foi pontuado, às vezes dupla, tripla jornada, tempo de deslocamento até o trabalho, ter que chegar em casa e dar conta de tudo que foi citado aqui, né? Acho que a conversa que aconteceu anteriormente mostra bastante isso. Uma pesquisa feita pelo Fundo de Populações das Nações Unidas, ela destaca a acentuação das desigualdades de gênero e a piora na qualidade de vida das mulheres durante a Covid, sendo que as mulheres foram as mais afetadas com o desemprego e também com o adoecimento psíquico, né? Além de uma diminuição na produtividade das mulheres que trabalharam remotamente. Então, já tiveram pesquisas mostrando que as mulheres, né, foram as mais afetadas com o desemprego e também produziram menos no trabalho remoto, né? Produziram menos porque estavam em casa. E aí entra na questão de conseguir separar o trabalho das atividades domésticas, e que nem sempre é uma tarefa fácil. E, na maioria das vezes, também não é compartilhada, né? Não é um trabalho que é dividido. E, além disso, essa pesquisa também mostra a predominância das mulheres na força de trabalho da saúde, né? E, consequentemente, na linha de frente do combate à Covid-19. Falando em termos mundiais, né, cerca de 70% das equipes de trabalho em saúde e serviço social são compostas por profissionais do gênero feminino, incluindo, além de médicas, enfermeiras, as parteiras e trabalhadoras da saúde e da comunidade. E o Brasil segue esse padrão. Segundo as estimativas do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, com base nos dados do IBGE, eles indicam que as mulheres representam 65% dos mais de 6 milhões de profissionais atuantes no setor público e privado de saúde, em todos os níveis de complexidade da assistência. Em algumas carreiras, isso é mais notável, como na fono, por exemplo, na nutrição, serviço social, essa porcentagem ultrapassa os 90%, né, de participação de mulheres. E outras carreiras, como a enfermagem, a psicologia, representa mais de 80%, e estima-se que quase 70% das pessoas trabalhando na administração direta também da saúde, na gestão federal do SUS, também são mulheres. Então, no presente contexto de calamidade pública, seria um erro fazer uma análise superficial, fazer essa discussão falando sobre prazer e sofrimento no trabalho de forma superficial, sem incluir essa discussão também voltada à mulher. Né? Isso poderia levar a uma conclusão equivocada, né? De que as diferenças entre os gêneros elas não são relevantes, né? Entretanto, não é algo assim tão simples. As relações de gênero, elas atravessam as dimensões da vida social e possuem uma dinâmica própria, independente de outros processos sociais. Elas são marcadas pelo antagonismo da relação de dominação das mulheres. A idealização do papel do trabalho remunerado como elemento de fortalecimento da identidade, da liberdade feminina, ela desaparece face à constatação da pouca ou nenhuma qualificação da maioria dos postos de trabalho ocupados pelas mulheres, os salários inferiores para as mesmas funções e da dupla jornada, representada pelo trabalho doméstico ou pelas tarefas de cuidado destinado aos membros da família, das quais
invariavelmente as mulheres se ocupam. Além dessas profissões organizadas em conselho de classe, o funcionamento das unidades de serviço requer o trabalho de outros profissionais, né, que executam outras tarefas que também são essenciais, como as recepcionistas, atendentes, profissionais da limpeza. Não existem dados sistematizados, né, que possam falar sobre isso objetivamente, mas é notável que essas profissionais, a maioria também são mulheres. Por isso que eu pontuei anteriormente que essas subjetividades e vivências estão entrelaçadas e que, portanto, não cabe uma análise descolada entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo desempenhado pelas mulheres. Não dá para separar, né? Não dá para dizer que essa carga de atividades domésticas, essa carga de trabalho não sejam somadas, sabe? Não dá para fazer uma análise separada das duas coisas, porque elas estão atuando juntas. Segundo os dados do IBGE, as mulheres trabalham um pouco mais de 21 horas por semana com afazeres domésticos, enquanto os homens, essa mesma comparação não chega a 11 horas, ou seja, é quase metade, né? Então, além de toda a carga gerada pelo trabalho, tem também a carga dos cuidados domésticos, né? Em face a essas medidas do distanciamento social adotadas para a contenção do contágio da Covid e das dinâmicas familiares no Brasil, as mulheres profissionais de saúde são muito mais vulneráveis que os seus colegas homens ao risco de fadiga, burnout, sofrimento psíquico de forma geral. Porque, como eu falei, essas cargas acabam sendo somadas, né? Elas não estão descoladas. Então, não que os homens também não possam adoecer, não estejam adoecendo também pelo trabalho, né? Não que os profissionais homens de saúde não estejam adoecendo. Mas o que eu estou pontuando é que, no caso das mulheres, ainda tem mais a soma desse fator, né? Então, ela se torna um grupo mais vulnerável ao adoecimento mental. E um ponto interessante a ser destacado dentro disso é que, ao mesmo tempo em que as mulheres estão sendo chamadas da linha de frente do combate ao Covid, elas perderam, né, durante esse tempo todo, os apoios para o cuidado com os filhos, devido ao necessário fechamento das creches, da escola, e a importância de evitar o contato das crianças com os avós, por exemplo, ou outros familiares que muitas vezes fazem parte do grupo de risco e, em muitos casos, são os principais cuidadores dessas crianças, né? Ou seja, essas mulheres, além de estarem enfrentando tudo isso durante a pandemia, também têm que lidar com a ausência de rede nesse momento, né? Então, no caso das mães solos, nem se fale, né? É uma situação limite mesmo. Até o momento, a gente não tem nenhuma notícia de adoção de nenhuma medida de suporte para a realidade dessas mulheres, né? Acho que isso é algo importante a ser discutido. Então, quando a gente pensa em prazer e sofrimento no trabalho, é necessário considerar que, muitas vezes, o que adoece os profissionais também pode ser fonte de prazer, e isso pode gerar um sentimento de contradição. As experiências de trabalho, elas podem ser prazerosas quando elas favorecem a valorização, a admiração, o respeito, o reconhecimento e a possibilidade de expressar a criatividade. E o sofrimento, quando existe uma divisão, uma padronização de tarefas que subutilizam o potencial técnico e criativo da pessoa, uma rigidez hierárquica, excesso de procedimentos burocráticos, metas que são inatingíveis, condições de trabalho precárias, entre outros fatores que podem levar ao adoecimento. Então, acho que um exemplo muito bom para essa contradição, agora na pandemia, é a forma como os profissionais da saúde são colocados como heróis ou como heroínas, até como uma forma de gratidão mesmo da sociedade pelo trabalho que estão desenvolvendo, né?
Porém, esses mesmos profissionais estão vivenciando uma situação bastante complexa, de cansaço extremo, e quando são colocados nesse lugar, como quem tem superpoderes, eles se distanciam do que é ser humano, né? Porque o herói, a heroína, ela não erra, né? Não adoece, não pensa em desistir, né? É como se esses profissionais tivessem perdido também o direito de dizer que estão exaustos e que precisam de ajuda, que precisam também de cuidado. E isso de deixar a saúde mental de lado é algo bastante comum, na verdade, no trabalho, né? Porque sempre foi uma dificuldade reconhecer e pensar o adoecimento mental relacionado à atividade laboral, né? Porque eu não tenho como comprovar que isso está acontecendo, né? Eu não tenho como fazer um exame físico, sei lá, quando um trabalhadora desenvolve LER. Eu consigo comprovar, né, que está relacionado ao trabalho, mas o adoecimento mental não, né? Então, é uma visão naturalizada até, de que o trabalho é assim mesmo, é cansativo, é danoso, e que as pessoas não podem reclamar, né? E aí, quando você é visto como um herói, quando uma heroína, ou como uma heroína, parece que essas questões sequer podem te afetar, né? Ou serem pensadas, né? A pandemia parece um algo a mais, né, nas condições de trabalho desses profissionais que muitas vezes já eram bastante precárias. Uma outra coisa que eu pensei quando eu estava elaborando a minha fala, e até gostaria depois de ouvir os profissionais que estão atuando na linha de frente da Covid nesse momento, é sobre a sobrecarga nova de serem as únicas pessoas a terem contato com os pacientes, sem que a família possa prestar esse papel de apoio, já que as pessoas estão isoladas, né? É claro que já existiam doenças que necessitavam de isolamento e tudo, mas a demanda era menor, né? Agora, a maioria dos pacientes estão nessa condição, né? Eu, enquanto psicóloga, não posso deixar de considerar esse momento, a fala, né, da pessoa, principalmente em situações de adoecimento. Então, depois até gostaria de ouvir os profissionais de saúde, porque isso eu fiquei pensando, né, como uma nova sobrecarga, né, no trabalho. E eu fico pensando que numa situação como essa, né, quando os órgãos, instituições, a sociedade não assume a responsabilidade que cabe, né, o trabalho dos profissionais da saúde acaba sendo intensificado e, consequentemente, precarizado. E muitas vezes não tem os profissionais também têm um limite de atuação, né? E muitas vezes esses limites são estruturais, são limites de equipamento e são limites mentais também, né? Limitações físicas. Então, são questões que estão muito além de qualquer poder de agir ali dentro, né? Envolvem estrutura, envolvem planejamento, há um conjunto de coisas que podem salvar as vidas, né, das pessoas. Estrutura, equipamento, trabalho preventivo, né, como a vacina agora, entender que tudo é uma questão de coletividade, né? Ter espaço para dar vazão ao estresse, né? Eu tenho pensado muito nisso. Quais são as possibilidades que as pessoas estão encontrando para dar vazão a esse estresse dentro do funcionamento que nós estamos atualmente, né? Então, atividades de lazer ou, enfim, contatos, afetos. Eu sou uma pessoa que acredita muito na potência dos afetos. Como fica isso, né? Não tem como isso ser feito presencialmente nesse momento, né? E fora isso, a ação individual de cada profissional, que é apenas uma parte, né, desse conjunto de coisas. A gente não pode desconsiderar o todo, né? Precisa pensar de forma ampla mesmo, né? E tirar esse peso. Dito isso, eu fico pensando também que o adoecimento biológico, ele é visível, e a gente tem se preocupado muito com a forma como a doença pode agir ao longo prazo. Mas o adoecimento mental, ele não tem considerado, eu diria, não diria nem com a mesma importância, mas ele tem sido até negligenciado
e as questões mentais, elas podem durar por muito mais tempo, né? Que tempo, assim, além da pandemia, né? Que a gente já não tem ideia de quanto tempo vai durar. Então, por exemplo, quando eu falo isso, né, de que quais são os efeitos disso a longo prazo? Pensando numa situação de uma pessoa que vivencia um luto, por exemplo. Quando você é a principal pessoa, a referência ali mais próxima de alguém que você perdeu, a gente acaba ficando como responsável por tomar decisões e, enfim, ter que decidir coisas que são burocráticas. Né? Então, por um período, você fica muito em contato com isso, né? Só que depois você começa a vivenciar o luto, né? Isso vem de forma profunda. Então, quando eu penso nos efeitos dessa situação que os profissionais estão vivenciando a longo prazo, eu penso bastante nisso. E também eu tenho visto algumas discussões sobre o estresse pós-traumático, né? Com relação aos profissionais que estão atuando na linha de frente, né, contra a Covid. E aí eu fiquei pensando também quais seriam as possíveis estratégias que podem ser utilizadas para reconhecer e amenizar esses sofrimentos, né? Assim, já encaminhando aqui para o final, e acho que isso pode abrir uma discussão, né, para a gente pensar junto quais são as possíveis estratégias, o que as pessoas têm feito. Mas algo muito importante é reconhecer, né, que esse papel que os profissionais estão desempenhando, ele é muito importante, né, e que certamente esses profissionais estão fazendo o máximo que podem. A gente precisa aprender a conhecer o funcionamento do nosso corpo, né, e reconhecer alguns sintomas, como, por exemplo, irritação, ansiedade, perda de motivação, tristeza, dificuldade para dormir, dificuldade de concentração, uma alimentação prejudicada, né? Então, ficar atento a esses sintomas, né? Um dia se sentir cansado, se sentir irritado, ok, mas qual a frequência desses sintomas, enfim, quantos deles estão aparecendo, enfim, eu acho que é importante estar atento a isso. E quando a gente consegue identificar esses sintomas, essas manifestações, procurar espaços, né, como eu falei, para dar vazão, né, ao que você está sentindo. Então, procurar pessoas de confiança, familiares, amigos, se possível, né, até um acompanhamento terapêutico, quando necessário. Conversar com os próprios colegas de trabalho, que às vezes estão também vivenciando situações iguais ou parecidas, né? Então, esse espaço de acolhimento, né, dentro do trabalho, ele também é super importante, né? Porque a gente acaba se reconhecendo também na dor do outro, e isso nos deixa mais sensível para conseguir acolher as pessoas. Então, isso é algo importantíssimo. Pensar também sobre as suas próprias limitações, porque a gente tem as nossas limitações, e às vezes está tudo bem não querer estar ali e questionar o papel que você está desempenhando ali, pensar sobre as cargas, isso é algo importante também, né? Reconhecer os seus próprios limites e entender que está tudo bem estar cansado e sentir que não está dando conta de algumas coisas. E tentar manter uma rotina, né, sempre que possível, com a refeição, com rotina de sono, enfim, exercício físico, se possível, para manter o funcionamento do corpo minimamente equilibrado, né? Então, o que eu tinha para falar hoje era isso. Eu me coloco à disposição para dúvidas, para colocações, comentários, e eu agradeço a todos e todas que acompanharam até aqui. Joyce, a Claudete aqui de Araraquara, as tuas palavras foram assim,
muito, muito proveitosas, né? E a hora que eu puder, eu gostaria de fazer uma explanação, se alguém for falar, fica à vontade, mas eu gostaria de estar te perguntando algo que me surgiu enquanto você falava, e também sobre a pergunta que você fez sobre a sobrecarga do profissional, como tem sido. Eu acredito que eu posso colaborar um pouco com você, a hora que me for perguntar. Joyce, você prefere, viu, Sofia? Coordene aí, tá bom? Mas você prefere que vários falem e depois você responde, ou você vai respondendo a cada pergunta? Acho que depende da quantidade de perguntas e participações que a gente vai ter, mas acho que, a princípio, dá para a gente tentar fazer um tom de conversa, de repente, Augusto. Então, faz a explanação, você responde, ao invés de ser bloco de 3, 4 de uma vez. É isso, Joyce? Acho que pode ser, Adriana. E se forem surgindo muitas perguntas, muitas questões, a gente aí pode fazer por blocos. Bom. Claudete, você é a primeira inscrita. Posso só intervir e já reformular o questionamento para a Claudete, dada a vivência dela no ambiente hospitalar, em uma UTI de uma Santa Casa, de uma cidade em extremo pico da pandemia? A vivência, Claudete, que a gente tenta transcrever para os nossos trabalhadores é a onda da pandemia da saúde mental que nós estamos sendo acometidos na nossa realidade, no nosso dia a dia. Então, a Joyce, com toda a experiência dela, Joyce, muito obrigada pela vivência, até mesmo a Claudete, pela formação dela e o dia a dia dela no ambiente hospitalar. Como que vocês avaliam isso, o impacto que isso vai gerar, não só no psicológico, mas no social, no econômico, para esses trabalhadores da saúde? Obrigada. Obrigada, Ju. E foi exatamente nisso que eu estava pensando enquanto a Joyce, com essas sábias palavras, vem desenvolvendo a gente pensar, né? Então, a gente sabe, né? Todos nós sabemos que a depressão, a ansiedade serão as primeiras causas de perda de capacidade de trabalho nos próximos anos. Isso veio de encontro com o que a Joyce falou. Então, sabendo que a privação do ir e vir, do lidar com o desconhecido e saber que é uma ameaça invisível, pode ser sintomas ansiogênicos, né? Como crise de pânico, oscilação de humor, como a Joyce falou, sintomas depressivos por conta do próprio isolamento social, né? Ainda sabendo, conforme a Joyce bem explanou, falar sobre o trabalho, às vezes até em tripla jornada, como é o caso da mulher, no nosso caso aí, mais de 80% da área hospitalar é das mulheres, né? Então, não vou falar nem de dupla jornada, e sim de tripla, que como nós vimos aí no decorrer da palestra, são 2 hospitais, 2 instituições e mais os afazeres da casa, mais as panelas no fogo, mais a janta por fazer, mais o filho por olhar, né? E aí me leva a pensar o que eu estou deparando aqui em Araraquara, por exemplo, que como o seu Augusto falou, é uma cidade que está aí no ápice da pandemia, né? E a cultura dessa população, Joyce? Como que nós vamos trabalhar a cultura dessa população que ainda hoje nós deparamos como, por que eu vou procurar um psicólogo? Eu não estou ficando louca. Para que eu preciso de um psicólogo? O psicólogo me dá atestado? Ele vai me afastar? Como tem visto essas situações de cultura, Joyce? Por que você procurar um psicólogo? Desde que o problema emergencial, dificuldades existenciais, busca de autoconhecimento, mas como a gente vai tirar ou ajudar ou desconstruir esse enraizamento dessa cultura?
E depois eu vou te falar sobre a pergunta que você fez sobre a sobrecarga do profissional, como tem sido. Como a Juliana bem falou, eu trabalho numa UTI de Covid em geral, nós estamos nos alternando para não ficar cansativo para uma equipe só, porque não está cansativo, está exaustivo, né? Então, nós estamos nos revezando, eu tenho 32 anos de UTI, e a gente sabe que a categoria tem um salário baixo, não é razoável, é baixo mesmo, né? E os funcionários, essa categoria, ela está vendo com a pandemia uma oportunidade de aumentar o teu salário. E eles estão deixando o contato familiar, lazer já não tem mais, já esquece-se, né? Não tem mais lazer. Nós ficamos privados de lazer, mas estão esquecendo até do contato familiar para poder trabalhar, para poder dar conta de 2, 3 jornadas, né? E isso, a médio e longo prazo, vai ser uma perda muito grande. O que a gente pode fazer? O que você, como psicóloga, acredita que está ao nosso alcance para ajudar essa categoria? Claudete. Como será que esses profissionais vão estar? E como amenizar esse sofrimento? Obrigada, Joyce. Adriana. Pois não. Eu queria dizer para você que o presidente da nossa Federação da Saúde do Estado de São Paulo entrou em nossa reunião. Eu queria recebê-lo, viu? Edson, boa noite, seja bem-vindo. Edson Laércio. Boa noite em especial a todas essas mulheres maravilhosas e guerreiras que compõem essa sala, parabenizando a Joyce pelas colocações, pelas palavras, a Claudete agora expondo aí também a situação de Araraquara, e nós acreditamos que ela seja aí a situação de todo o país. Estou vendo também, nós conseguimos aí fazer uma mesclagem, né? Tem vários homens nessa sala, isso é muito bom, né? Porque essa homerada tem que saber que a mulher realmente ela está no patamar muito elevado que nós homens. Então, essa live agora à noite, ela traz realmente um novo esperar, uma esperança de um mundo melhor, de uma coisa melhor para as mulheres, principalmente, e para a humanidade, em especial, nesse momento dessa pandemia. Quero aí parabenizar a todas as mulheres, na pessoa da Sofia, a Edna, que eu já vi, a Sirlene Nogueira, Juliana, enfim, para que eu não possa me alongar e também não esquecer todas, vamos deixar nessas guerreiras o meu abraço fraterno a todas elas. Quero saudar aí uma saudação muito, muito especial ao meu companheiro aí de lutas de décadas, o Peta, Augusto Peta, que eu vi ele também aí. Então, nós conseguimos fazer realmente criar um momento, acredito, não só para as mulheres, em especial para as mulheres, mas para todos os trabalhadores da saúde, nas lideranças das mulheres que aqui estão presentes. Um abraço a todos, obrigado, Sofia. Obrigada, Edson. Desculpe, viu, Joyce, mas pode continuar, viu? Eu também tenho uma pergunta, eu também tenho uma colocação para fazer, viu, Joyce? Se você quer unir mais perguntas para responder de uma única vez, né? Sofia, eu acho que eu vou comentar um pouco a questão colocada pela Juliana, né? E pela Claudete. Ok. Aí a gente retoma, só para não me perder, né? Porque são questões bem complexas. Então, primeiro, né, comentando o que a Juliana colocou, né, sobre os impactos, né, psicológicos, sociais e econômicos, foi isso, né, Juliana?
qualquer coisa você me corrige. A longo prazo, né, para a saúde dos profissionais da saúde. Eu acho que retomo um pouco daquela minha fala, dizendo que a gente tem se preocupado, né, e com certeza, né, isso deve ser feito com os efeitos biológicos da doença a longo prazo, né, para as pessoas que se contaminaram com a Covid. Mas as questões de saúde mental a longo prazo é algo que a gente até pensa em alguns momentos, né, de, nossa, isso pode afetar, né, esse distanciamento social, o trabalho intenso, é algo que pode prejudicar a saúde mental a longo prazo, né? Mas eu penso que a gente tem buscado poucas estratégias, né, para lidar com isso antes que aconteça, né? Então, eu acredito que sim, né? A longo prazo isso é muito perigoso, né? Não sei fazer uma avaliação econômica, né, no caso, mas psicologicamente falando, socialmente falando, né? Isso pode vir até como um transtorno de estresse pós-traumático mesmo, né? Pelo que eu falei aqui, já estão sendo feitos estudos sobre isso. Então, com certeza, é uma perda muito grande e que não está sendo olhada e não está sendo cuidada. E aí eu acho que isso já tem a ver também com a questão que a Claudete trouxe, que é como as doenças mentais são tratadas, né? Elas são estigmatizadas, né? Então, cuidar da saúde mental não é um hábito, né? O que se tem é, quando você já está adoecido, você procura ajuda, mas a gente não pensa em estratégias preventivas de saúde mental, né? De promoção de saúde mental, né? Eu acho que a gente está vivenciando um contexto bastante complicado, né, para fazer isso, porque, como eu falei, algumas das principais estratégias é ter esses lugares para dar vazão, né? E eu sempre penso na coletividade como algo muito importante, né? Então, você se sentir acolhido no seu ambiente de trabalho, você se sentir confortável em fazer algumas colocações. Eu acho que a gente, né, que trabalha com outras pessoas, precisa também, né, saber aprender a acolher o outro, né? Porque eu vejo que isso é algo muito importante para as pessoas, né? Você conseguir falar, né? E principalmente os profissionais da saúde, como eu pontuei também, que muitas vezes não estão se vendo no direito de mostrar que estão cansados, que também precisam de cuidado, porque eles precisam dar conta, né? Porque se toda uma estrutura falha, se a sociedade falha, né? Porque a gente também falha enquanto sociedade que não consegue cumprir o distanciamento social, tudo isso recai sobre a atuação profissional. Então, eu acho que esses compartilhamentos são muito importantes, né? A construção disso, eu não sei, talvez grupos de discussão que considerem a saúde mental, né? Talvez profissionais que possam funcionar como facilitadores, enfim, a criação mesmo desses ambientes, porque historicamente, né, a saúde mental é estigmatizada, é negligenciada, né? Nos últimos anos a gente teve um retrocesso muito grande, inclusive, com relação aos cuidados em saúde mental dentro do SUS mesmo, tanto que isso só mostra o quão desvalorizadas são as questões de saúde mental, né? E que são hoje a terceira maior causa de afastamento do trabalho, por exemplo. Mas eu acredito que pode ser a segunda ou pode ser a primeira, porque a gente esquece que esses adoecimentos, eles são somatizados, né? Então, às vezes, ele pode aparecer num formato de adoecimento físico, mas começou com um adoecimento psíquico. Então, né, isso vai se manifestando também de outras formas, isso vai também se manifestar fisicamente, né? Então, eu acredito que possa estar entre a segunda causa de afastamento do trabalho, né? Então,
é isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta de vocês, mas sobre estratégias, eu acredito muito na construção desses espaços coletivos de troca, de conversas, né? Inclusive com pessoas que possam ser especializadas nisso. E os efeitos a longo prazo é algo que a gente precisa realmente olhar com muito cuidado nesse momento, porque eles podem ser muito mais intensos do que o que a gente está vivenciando agora. A próxima inscrita é a Sofia. Então, eu vou fazer um comentário, sabe? Não é nem uma pergunta que eu vou fazer. A gente tem convivido muito, Adriana, Joyce, com profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente desde o início desta pandemia. Então, são pessoas que estão extremamente estressados, emocionalmente abalados, enchendo de medicação, porque é aquilo que já foi até falado pela Claudete. As pessoas não querem ir no médico, não querem um psicólogo, eles já preferem logo um psiquiatra, né? Um psiquiatra que já dá uma medicação para tentar amenizar a situação daquele indivíduo. E hoje eu percebo que as pessoas estão muito, mas muito mesmo, tomando medicação, ansiolítico, até por conta própria, sabe? É muito comum trabalhar em psiquiatria e as pessoas terem acesso à medicação também, sabe? Então, é uma situação que está se adoecendo mais a categoria ainda. Não é apenas a falta de um acolhimento, de estar, de conversar, de ouvir o trabalhador. Ele já sai estressado, ele já procura desestressar dessa maneira. E vivendo uma pandemia dessa que nós estamos vivendo, que nunca vivemos antes, nunca passamos por isso antes, não conhecíamos essa situação, e infelizmente ela veio e tomou conta de todo mundo, né? Então, as pessoas estão mais ainda predispostos a essa situação de medicamentos e estarem... Nós tivemos o ano passado suicídios, vários suicídios na categoria, que as pessoas não estão sabendo lidar com a situação. Eu queria saber de você, o que a gente pode fazer mais para ajudar? Sabe, as pessoas não estão sabendo lidar com tanta situação. De um lado, vem trabalhar, entra num hospital sem saber o que espera por ele. Medo de contaminar e de levar a contaminação para casa. Do outro lado, conviver até com pessoas da família ali com a doença, acometido da Covid-19. Outra hora, cuidar do seu colega, do seu parceiro de trabalho que está entubado, sabe? Entubado e sem ninguém saber se essa pessoa vai sair dessa ou não. Então, o emocional das pessoas, dos trabalhadores da saúde em si, não só apenas daqueles que estão na linha de frente, todos que estão dentro de um hospital, está extremamente abalado. Muito, muito mesmo. Queria saber de você, no que você pode ajudar? Eu acho que... Desculpa, Sofia, eu te cortei. Que orientação você teria? Porque as pessoas procuram a gente para desabafar, às vezes. Só para ouvir o que a gente tem para falar, sabe? O que você acha, sabe? Eu acho então, que... essa situação que está difícil da gente lidar também. Então, eu acho que isso é um apontamento importante, né, por si só. Se as pessoas estão procurando
né, você ou, enfim, outras pessoas que são, de repente, gestores, coordenadores em serviços e unidades de saúde, para falar, para contar que, nossa, tá difícil, tá pesado, tá puxado, significa que essas pessoas querem falar, essas pessoas precisam falar. Então, criar esses espaços é extremamente importante, né? Então, assim, existe uma diferença entre eu compartilhar com o meu colega e eu sobrecarregar o meu colega que não tem uma escuta preparada para isso, né? Porque aí você gera uma outra questão, né? Assim, eu posso chegar em você e falar tudo que eu estou sentindo com relação ao meu trabalho, né? Mas aí eu sobrecarrego em você com as minhas questões. Isso é diferente de haver um compartilhamento ali entre colegas que estão vivenciando a mesma situação, né? Então, eu acho que se as pessoas estão procurando, elas estão precisando, então, desse espaço e dessa escuta. E essa escuta precisa ser qualificada também para isso, né? Não dá para ser qualquer pessoa, né? Por isso, eu até aponto a questão dos grupos como algo importante, né? Importante e também ter ali a presença de algum profissional que seja especialista nisso, né? Porque senão vira algo assim que a gente não sabe muito bem como lidar, né? Só o falar é importante, mas tá, né? O que a gente faz com isso, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante. E outra coisa é também voltando de novo para o estigma da saúde mental, né? Então, as pessoas chegam em situação limite, muitas vezes, porque não procuram ajuda antes. E às vezes não procuram ajuda antes porque desconhecem. Então, esse espaço que vocês estão promovendo aqui hoje é extremamente importante, né? Embora não tenha tido muita participação, né? Pensando no tamanho do sindicato de vocês, que é gigante, mas, sim, é um espaço importante, né? Então, é estar aberto mesmo a fazer essas discussões, a pontuar que a saúde mental está sendo olhada, está sendo vista e está sendo cuidada de alguma forma, né? Então, eu acho que esses dois pontos são essenciais. Ok, obrigada. Não temos mais nenhum. Poderia falar? Aqui. Sim, Moacir, pode falar. Ok. Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar, em nome da minha companheira Edna e a minha amiga pessoal, todas as mulheres que estão na sala. Um beijo no coração de cada um, tá? Eu sei que essa conversa depois vai ter um retorno grande, eu acredito nisso. A Claudete, ela fala com muito afinco, com muita categoria no que ela estava dizendo, porque ela também já é formada, né, em psicologia, se não me engano, e acredito que ela vai ter uma conversa aí logo após isso. E nós temos um projeto já em andamento de auxiliar, de atender o nosso profissional da saúde. Tá? Eu acho que isso a gente tem que agilizar, tornar isso mais viável para a nossa categoria, para dar uma assistência melhor. A gente acha que não, mas eles estão precisando muito, muito mesmo. A mulher jamais teve nenhuma só jornada, né? Em espécie nenhuma, na nossa categoria, principalmente. Mesmo quando ela trabalha num só emprego, ela tem outros afazeres que demandam muito, muito trabalho. Então, tão sobrecarregado, eu estive no hospital ainda hoje, estão muito sobrecarregados. E a maior parte estão com parente, família doente, ou alguém muito próximo ou conhecido. E eles trabalham com isso diariamente. Eu mesmo estou com o irmão internado, entubado. E a gente perde sono, queira ou não queira, a gente perde, a gente não tem ânimo para o dia seguinte. E muitos dos meus colegas de trabalho chegam no hospital já um tanto esgotados. Então, acho que a gente tem que agilizar. Nós tivemos uma primeira conversa na nossa última reunião,
até a Claudete acho que está coordenando isso. Eu acho que a gente tem que agilizar um pouco mais isso para a gente poder dar uma assistência melhor à nossa categoria. Eu acho que com a ajuda da nossa colega aí agora, ela vai poder agilizar uma coisa, vai abrir mais caminhos para a gente. Eu gostei muito da conversa que teve até aqui, acho muito interessante, foi muito bom. Eu acho que com isso a gente vai tentar abrir um pouco mais nossa cabeça e ver os nossos colegas de trabalho, os nossos companheiros, amigos que a gente tem dentro do hospital, um pouco mais de assistência, um pouco mais de humanismo nesse momento. Que está difícil, não está fácil, é muito difícil. Eu estive dentro do hospital, como eu disse, e é complicado. A gente sai de lá assim com muita coisa, querendo fazer muita coisa e estamos um pouco amarrados. Quanto à questão salarial da categoria da saúde também está péssima, a gente tem lidado com isso. E outras coisas, né, que a mulher enfrenta no dia a dia, a mulher principalmente. Então, eu acho que a Claudete, logo depois, deveria conversar mais com a nossa diretoria para a gente tentar agilizar um pouco essa coisa. Queria agradecer a todos que estão na sala, queria agradecer principalmente a nossa palestrante aí, que foi excelente, tá? Mas acho que é só. Um beijo no coração de cada uma das mulheres aí. Parabéns a todos. Obrigada, Moa. Se vocês me permitem, depois eu respondo ao Moacir e também mais um explanamento com a Joyce. Eu tenho um inscrito aqui, o professor Augusto, depois a Claudete, e aí Sirlene, Sofia, se vocês quiserem ir fechando para as considerações finais, porque já são 21 e 28, né? Aí vocês avaliam, tá bom? Bom, eu queria retribuir a saudação aí ao Edson, né, que nós nos conhecemos há muito tempo, né, no movimento sindical, e parabenizar a Joyce, a contribuição aí da Claudete, de todos que falaram, né? E eu só queria dizer a vocês o seguinte, eu acho que há um aspecto também a ser considerado, e que vocês têm consciência disso, que é uma unidade dos sindicatos, que não é nada fácil conseguir, mas neste momento, numa situação tão difícil que nós nos encontramos, procurar uma unidade das entidades sindicais, no sentido de pressionar para que a vacina seja uma realidade para todos, né? Todos serem vacinados, o auxílio emergencial que continue pelo menos com R$600, né, como vinha recebendo antes. Quer dizer, algumas atitudes em conjunto dos sindicatos que permitisse aliviar essa situação que nós vivemos. E eu estou relacionando a essa questão que vocês estão levantando. Quer dizer, de um lado, esse acolhimento das pessoas, os grupos, como a Joyce diz, de todas essas atitudes que devem ser tomadas. Mas, por outro lado, aumentar a pressão para garantir que a gente saia da pandemia, não é? Porque nós estamos a passos muito devagar, né? Quer dizer, tem vacina, não tem vacina, compra vacina, não deu certo, volta a falar não sei o quê. Quer dizer, enfim, é um quadro muito difícil, né? E que os sindicatos, eu sei que vocês têm consciência disso, eu acho que vocês estão trabalhando nesse sentido, mas estou só querendo reforçar essa ideia de que há necessidade dessa unidade dos sindicatos, pelo menos nesse momento de pandemia, né? Porque, claro, tem posições diferentes, cada um tem a sua forma de agir, né, etc. Mas acho que nesse momento teria que ter uma unidade maior para tentarmos sair desta situação tão difícil que nós nos encontramos. Então é isso.
Acho que agora sou eu, né? Obrigado, Augusto, pela fala. Obrigado, doutor Edson, por vir prestigiar esse momento. A fala da Sofia acaba emocionando, acaba me trazendo aos limites da emoção. Aqui em Araraquara, sim, nós estamos cuidando do colega de trabalho. Não está sendo fácil, não está sendo fácil. Ao Moacir, que falou agora há pouco, nós estamos com um projeto, sim, a gente está desenvolvendo esse projeto, vamos dar o melhor da gente. Em Araraquara, nós já começamos um projeto social, nós temos um psicólogo que se disponibilizou a dar esse apoio para o Sim Saúde, mas aí, Joyce, eu deparo com a nossa primeira fala, né? Então, nós nos disponibilizamos, tem um grupo de psicólogos dando esse apoio e está sendo social, né? Mas eu não tenho a procura, Joyce. Eu tenho quase uma semana um psicólogo à disposição, eu tenho falado direto com os colegas de trabalho, mas eu não tenho a conscientização desse colega. Por que que ele vai procurar um psicólogo? Como eu te falei, eu não estou louco. Por quê que eu preciso procurar um psicólogo? E quando você fala da escuta do colega, a gente falar, a gente desabafar com o colega, aí você fala bem sobre a escuta qualificada. Não é a mesma coisa. Eu falar com o meu colega de serviço é uma coisa, eu falar com o profissional é totalmente diferente, né? E como que eu vou fazer os grupos? Eu acho uma ideia perfeita, mas como eu vou fazer os grupos se eu não tenho a conscientização? Se eu tenho essa cultura enraizada na população e eu não consigo fazer essa saúde mental prévia, eu só vou quando eu já estou doente, e aí eu já vou para o afastamento, para o psiquiatra, para a medicação, como a Sofia bem lembrou. Como a gente pode fazer? O que dá para ser feito? Você tem alguma ideia? Claudete, eu lembrei que na minha experiência no centro de saúde, isso era super comum. Assim, os pacientes que tomavam algum medicamento, eles tinham que participar de um grupo, né, de discussão de saúde mental, e aí eu lembro que a receita que eles pegavam com o psiquiatra ficava condicionada à participação no grupo. Então, era só por isso que a maioria das pessoas participavam, né, e não entendendo, na verdade, a importância de estar ali, né? Então, a princípio, a gente encontra muita resistência mesmo, né, nesse campo. E como a gente está discutindo aqui, a saúde mental sempre foi negligenciada, sempre foi colocada nesse lugar, né? E pensar em trabalhos preventivos, né, de saúde mental é algo que parece muito distante. Eu posso até enviar para vocês depois, mas tem algumas cartilhas, algumas coisas que ajudam até a desmistificar um pouco, né? Quando devo procurar um psicólogo, né? Para que serve um psicólogo? Porque as pessoas associam muito o psicólogo ao psiquiatra e aquela imagem, né, que socialmente construída de pessoas adoecidas mentalmente, né, não se tem muitos espaços que fazem esse tipo de discussão, né? Então, quando você não conhece, o seu primeiro impulso é dizer não, é achar que é inútil, que aquilo, né, não vale nada, que não vai te ajudar em nada. Então, isso é uma dificuldade mesmo, né? Mesmo nos serviços de saúde que são especializados em cuidados com a saúde mental. Isso é visto, por exemplo, nos CAPs também, né? A dificuldade das pessoas aderirem, né? Então, algo que a gente investiga muito é o que determina ou não as pessoas aderirem ou não determinadas formas de tratamento, né? Então, eu acho que uma estratégia importante, talvez interessante nesse caso, seja fazer um trabalho prévio de desconstruir essa ideia, né, do que é o adoecimento mental, né? De repente, se vocês têm um psicólogo que está ali, que está disponível, né,
usar esse tempo, então, de repente, para montar cartilhas que sejam mais informativas, com comunicações mais diretas e que trabalhem nesse sentido, sabe? De tirar mesmo esse estigma e trazer as pessoas para o grupo, né? A partir de interesses também que sejam delas, né? Eu acho que, se a pessoa está te procurando para conversar sobre questões de trabalho, então ela quer falar sobre isso. Qual é o tema de interesse dela? Sobre o que ela quer falar, né? O que seria um espaço acolhedor, um tema que despertaria algum tipo de interesse nessas pessoas, né? Eu acho que ir construindo essa discussão junto, sabe? Desde o princípio, né? Para que as pessoas se sintam parte, né? Quando a gente se sente parte, a gente também se sente responsável, né? E a gente também é responsável pela nossa saúde mental. Eu acho que é importante pontuar isso, né? O que a gente pontua muito em terapia, por exemplo, né? A pessoa ativa aqui no processo terapêutico não é o terapeuta, né? O paciente tem que contribuir de alguma forma, né? Então, se reconhecer também como ativo dentro desse processo é algo importante. Então, talvez uma estratégia. Então, nós não temos mais nenhum inscrito aqui. Joyce, se você quiser fazer suas considerações finais, e aí depois o professor Augusto, a Sofia, presidente do sindicato, também faz as considerações finais. Eu acho que aí a gente vai encaminhando para poder finalizar aqui a palestra, se vocês acharem que tudo bem. Tá bom, Adriana. Não sei se alguém... Sofia? Pode fazer suas considerações, Joyce. Queria agradecer pelo espaço, pela discussão, né? Eu acho que foi uma discussão muito rica. É difícil ter respostas assim para questões tão complexas, tão importantes, é uma responsabilidade enorme, mas eu acho que o caminho é esse, né? Pensando, discutindo e construindo junto, né? Eu acho que isso é algo essencial, né? Então, agradeço muito pelo espaço, pela discussão, e me coloco à disposição também para qualquer outra dúvida, enfim, para qualquer esclarecimento, fico à disposição. Obrigada, Joyce. Professor Augusto. Tá. Bem, eu também gostaria de agradecer a direção do SimSaúde, na pessoa da presidenta, da Sofia, agradecer a Joyce, né, que sempre tem se disposto a trabalhar com o SES para realização dessas atividades todas, agradecer a Gilda, a Priscila, a Adriana, que estão aqui pelo SES, e a todos vocês que participaram desta palestra. Eu gostaria de acrescentar que o SES tem cursos de formação básica do sindicalismo, né, para aqueles, sobretudo aqueles que são mais novos, para estudar um pouco da história do movimento sindical, das concepções que atuam no movimento sindical, das grandes transformações que são realizadas, foram feitas no mundo do trabalho. Por exemplo, atualmente a grande discussão é a Revolução 4.0, a questão da análise de conjuntura, né? E de várias palestras que nós temos realizado, desde questão mais relacionada ao trabalho, como a de hoje, a economia, a política, a sociedade, temas como pandemia e economia, por exemplo. Enfim, temos várias palestras que a gente já apresentou aí para vocês e que nós nos colocamos aí à disposição, procurando sempre ter pessoas
capacitadas, professores capacitados para desenvolver esses temas com os sindicalistas, né? Temos essa relação com vários sindicatos, né? Não só no estado de São Paulo, mas no Brasil todo, em que a gente faz esse trabalho de formação sindical. Eu volto a dizer para vocês que nós consideramos de fundamental importância. A gente, quando fala, por exemplo, que o engenheiro precisa estudar, a gente acha normal, o engenheiro precisa estudar, precisa fazer curso, precisa se aperfeiçoar. Quando nós falamos que o médico precisa aperfeiçoar, ou vocês da área da saúde, das várias, aí isso é tudo normal. Quando a gente diz que um sindicalista precisa estudar, precisa aperfeiçoar o seu trabalho, precisa... Aí fala, bom, mas sindicalista precisa estudar? Não, sindicalista é para coisas práticas só. Não, mas não é, gente. Quer dizer, realmente o estudo, a visão de sociedade que a gente possa ter, tem muita influência sobre o trabalho que nós realizamos. Cortou. Augusto, fechou seu áudio. Fechou o som. Fechou. Estava aberto no começo, né? Estava sim, foi agora. Tá. Não, então, terminando, gente, e é isso, quer dizer, é a importância disso que a gente quer que todos os sindicalistas tenham esta compreensão, né, para poder, cada vez mais, o trabalho sindical ser importante na transformação, na luta que se desenvolve, para que a gente um dia, sabe lá quando, mas um dia possamos chegar a uma sociedade justa, solidária, democrática, né? Não com tantos problemas como nós acabamos de ver nesta palestra e que poderíamos somar outros tantos dificuldades e problemas que as pessoas, sobretudo aquelas mais pobres, né? Mais das classes dominadas, vamos dizer assim, vivem, né? E a gente espera que isso um dia mude, né? Então tá aí, Sofia. Obrigada, professor. Suas ricas palavras, viu? Eu queria, Adriana, passar para o presidente da federação, o companheiro Edson Laércio, para fazer suas considerações finais. Edson, por favor. Edson? Já sei, acabei de ligar. Sofia e demais colegas e companheiras e companheiros dessa sala, é importante, é muito importante que nós consigamos dar o primeiro passo, que a gente saia de dentro da nossa caixinha, que a gente não fique buscando pedras maiores do que aquelas que são colocadas no nosso caminho. O fato do trabalhador, do profissional da saúde, entender que ele não precisa de psicólogo, que ele não está louco, que ele precisa de incentivo, de respeito, de salário, é normal. É o esconder dele para que ele dê a força que ele possa voltar nesse ambiente que nós já conhecemos dentro dos hospitais. Então, cabe ao dirigente sindical remover as pedras que colocam e abrir o caminho para que a gente possa colocar, e nós queremos ajudar. Que o dirigente sindical está aí para ajudar. E todos aqueles diretores de base, todos aqueles diretores que estão à frente de um novo projeto ou de um processo noviço como é esse, possa levar para frente o seu trabalho. Que nós não fiquemos buscando, né, nas palavras desencorajadas dos trabalhadores, o nosso retrocesso, o nosso retorno a que as coisas não saiam do papel. Nós precisamos começar. E o primeiro passo está sendo dado. As palavras da Joyce, essa palestra, são poucas pessoas, Joyce, que estão nessa sala, mas a certeza que a multiplicação por que essas pessoas farão na base, ela será de grande valia. Nós não estamos acostumados, né, a nada disso. Nós estamos acostumados a cuidar das pessoas, a cuidar dos outros, e não cuidar da gente, e talvez da nossa família também. Primeiro são as pessoas que a gente recebe dentro dos hospitais que nós cuidamos. Depois, a nossa família. E, por último, se sobrar tempo, da nossa pessoa. Então,
Então, nós precisamos, com toda certeza, dar o primeiro passo e remover as pedras que irão colocar no caminho. Espero que essa abertura, que essa conversa tenha surtido efeito nas pessoas que fazem parte dessa sala hoje. Ao Peta, ao grande companheiro Peta, as palavras deles de organização, de mobilização, de união, são palavras que a gente discute há mais de 30 anos. São palavras que a gente consegue, muitas vezes, reunir, talvez, uma mesa de 4 lugares, as pessoas com os mesmos pensamentos. Mas o Peta disse muito bem. Agora é a hora. Ou nós vamos nos reunir e nos unirmos, ou nós vamos realmente ficar para trás. Não há espaço mais para que a gente possa disputar. Há espaço para a gente ocupar. Disputar jamais. Nós precisamos fazer dessa pandemia algo de bom. Algo que a gente aprende e vai aprender cada dia, da simplicidade, da humildade, o do dar a mão àqueles que mais precisam. E o conhecimento, Peta, acima de tudo, é a palavra do momento. Sempre foi, mas agora muito mais. Nós precisamos conhecer, nós precisamos aprender, nós precisamos realmente buscar algo novo. Esse algo novo só vai aparecer ou visualizar se nós nos unirmos. Obrigado a todos e que nós tenhamos realmente sucesso nessa empleitade. Claudete, Sofia, os demais que fazem parte desse processo e que têm a vontade de colocá-lo à frente. Juliana, enfim, a todos que compõem essa diretoria do Sindicato da Saúde de Campinas. Um abraço a todos. Obrigada, Edson. Um abraço. Muito obrigada mesmo. Suas palavras, como sempre, é indiscutível. Eu queria, antes de encerrar, mandar uma mensagem para a categoria, viu, gente? Para a categoria em geral, falar para os trabalhadores da saúde que não desistimos. Vamos lutar com fé, com esperança, como já foi até falado aqui. A vacina é a esperança da gente reverter a situação. E vamos todos torcer, cobrar dos nossos governos, dos nossos prefeitos, dos nossos deputados, que faça com que a vacina chegue para todo mundo. Eu quero dar um abraço especial para todos os trabalhadores da saúde, todas as trabalhadoras, especialmente as mulheres, que hoje é o dia 8 de março. Um abraço especial e dizer para vocês, força e coragem, vamos vencer essa pandemia. Agradeço muito à federação, a presença da federação neste evento, que nos enriquece muito. Obrigada, Edson, mais uma vez. Eu agradeço muito também a presença da Edna, do presidente do Sindicato de Jaú, o Reinaldo da LUR, do Sindicato do Rio Preto. E eu queria também, agradeço também ao Centro de Estudos, né? O Centro de Estudos Sindicais, na pessoa do professor Augusto. Muito obrigada, professor. Eu não preciso falar muito, porque todos que te conhecem, o comentário é único, né? Agradeço muito a Joyce Rodrigues pela troca de informação, pela contribuição dada para a nossa categoria. Muito obrigada mesmo, Joyce. E obrigada, Adriana. Obrigada a Sirlene. Tivemos quase 500 pessoas alcançando no Facebook e vamos continuar a disponibilizar a palestra para visualização dos trabalhadores da saúde. Com certeza, numa próxima oportunidade, teremos o triplo de que tivemos hoje, porque vale a pena, viu, gente? Valeu a pena. Eu estava assim, meio na dúvida ainda, porque eu não tinha participado nunca, né? Mas você, Joyce, abriu nossos caminhos, viu? Nossos olhares, não tenha dúvida. Muito obrigada por tudo, boa noite. Obrigada, Silene, pela descoberta, por nos colocar nesse caminho também.
Muito obrigada. Um abraço para todos e uma boa noite. Um abraço para toda a categoria, que com certeza de um passa para outro. Como já disse, vamos ter muito mais público numa próxima oportunidade e vamos trabalhar para a gente implantar essa assistência para toda a categoria. Obrigada e boa noite.